Olá, muito boa tarde. Hoje estamos em 1080 segundos em Arcozelo para gravar este novo 1080 segundos com um convidado surpresa. É ele, o Filipe Jeremias, aceitou o nosso convite e o nosso desafio para partilhar convosco desse lado os 1080 segundos com ele. Desde já muito obrigado por aceitar este desafio, Filipe. E para quem não conhece o Filipe, também é a minha primeira vez que estou contigo, assim pessoalmente, a falar. Quem é o Filipe Jeremias, para quem não conhece? E no meu caso, também para mim, que não te conheço. Obrigado, Alexandre, também pelo convite. O Filipe talvez seja uma pessoa difícil de poder explicar. Eu diria que o Filipe é um sonhador. Diria que o Filipe é alguém que acredita que tudo é possível fazer desde que se queira fazer. Diria que a formação base é nas áreas ou na área das artes, arquitetura, e que depois acabou por enverdar nos últimos anos na área educativa. E acredita, sobretudo, que é possível mudar o mundo. É possível uma nova construção social. É possível que todos possamos ser mais fraternos e mais amigos uns dos outros. Enfim, basicamente o Filipe chamam-lhe o louco. Mas eu vivo bem com essa loucura. Com essa loucura, sim. Já agora, Filipe, quando é que tu descobriste todo este Filipe que me acabas de falar na tua vida? Esses sonhos, essa área, essa vertente pela educação, essa vertente pelas artes, quando é que te despolta isso tudo? Quando é que tu te apercebes disso? Outra pergunta difícil. Olha, eu tenho 35 anos, 34, irei fazer 35 este ano, e considero uma pessoa normal. Estive ligado às artes desde o 10º ano, depois aos meus 19, 20 anos, começo a questionar tudo aquilo que está à minha volta. Eu diria que essas questões acontecem de uma forma natural em jovens com idades entre os 18, 19, 20, basicamente aquelas perguntas da existência. Começou pela religião, do qual cheguei à conclusão, após vários debates em casa dos meus pais, com várias religiões em conjunto, de que todos remam cada um para o seu lado, mas na sua essência o que querem é exatamente a mesma coisa. Então talvez a grande clivagem dá-se aí. Dá-se em eu perceber que eu venho de uma família católica e que não me identificava concretamente com qualquer tipo de religião. Sentia-me espiritual e não religioso. E a primeira grande clivagem é essa. Depois sinto uma grande necessidade também de ter um psicólogo. Não que eu me considerasse uma pessoa doente, mas gostava de ter alguém com quem pudesse desabafar as minhas ideias, os meus pensamentos. E passado 1 ou 2 anos, esse alguém é o meu irmão. Começamos a ter algum tipo de conversas mais filosóficas e começo a perceber de que a vida, de que o caminho não é assim tão formatado quanto nos quiseram dar a entender. Muitas vezes digo que nós somos aquilo que outros gostavam que a gente fosse. Eu quase que também diria que talvez nós não sejamos responsáveis por aquilo que fizeram de nós, mas seremos inteiramente responsáveis com o que fizermos, com aquilo que fizeram de nós.
E foi um bocadinho nessa busca incessante que disputa uma curiosidade enorme pela vida, por aquilo que eu realmente queria fazer, por aquilo que eu realmente queria ser, por aquilo que eu realmente queria dar aos outros. E dei por mim num universo que muita coisa tinha para me poder dar. E é por essa altura que tudo começa, aos 20 e poucos anos, com grandes pessoas à minha volta que tiveram grandes influências, e cá estou hoje, cada vez mais curioso do que nunca, cada vez com menos incertezas, ou melhor, com mais incertezas, e acreditar de que realmente é possível fazer coisas extraordinárias. Nunca sozinho. Isso também é uma verdade. Uma das coisas que eu tenho me apercebido ao longo destes anos, e não sei se também te apercebeste, porque agora começaste a falar também da área espiritual, é que cada vez mais as pessoas procuram pelo seu significado na Terra. E o que é que elas estão cá a fazer e a tentar se descobrir. Qual é a tua opinião sobre isso, Filipe? É verdade. Sabes que eu conheço algumas pessoas que quando se apercebem de que estão a fazer aquilo que pensam que gostam, mas na realidade não gostam, dá-se aquilo que hoje se chama de depressão. Porque isso tem a ver um pouco com a educação, um pouco com a escola que todos nós tivemos, um pouco com a formatação que todos nós tivemos. Eu quase que diria que nos colocam aos 6 anos no serviço militar obrigatório, mas na escola, não é? Temos aulas até aos 18, ou até aos 19, até aos 20, ou até aos 20 e muitos anos. E a verdade é que nos são incutidos determinadas questões das quais nós não as questionamos. E quando nem toda a gente chega aí, mas algumas pessoas chegam aí, que é um processo de transformação. E esta transformação, ela pode ser pessoal, pode ser espiritual, pode ser transformação cognitiva, transformação ética, estética, social, enfim, uma transformação vivencial. Quando nós chegamos muitas vezes a essa transformação, nós deparamos-nos de que algo nos falta, de que algo nos falha, não é? Porque nós não estamos habituados a sermos formados como um completo. Porque a escola é isso mesmo. A escola forma-nos, eu diria, formata-nos apenas cognitivamente. E esquece completamente das restantes partes, dos restantes fatores do qual o ser humano é composto, não é? E a questão da espiritualidade é um desses fatores. Espiritualidade nada tem a ver com religiosidade. Eu diria que se nós tivermos a percepção de um ser integral, há quem lhe chama um ser holístico, essa pessoa vai ser muito mais feliz. Eu diria, vai ser muito mais sábia e muito mais feliz. Porque vem sempre a questão de fundo. Se tu reparares, o universo e o mundo cresceu, evoluiu de uma tal forma, mas as questões centrais permanecem. Quem sou eu? O que faço? Onde estou? Para onde eu vou? O que quero fazer? Todas estas questões permanecem no centro ou na essência da questão do ser humano. Eu diria que é muito importante a nossa curiosidade também passar pelo lado da espiritualidade, não só, mas tentarmos ser um ser completo. Achas que hoje em dia as crianças nascem muito mais evoluídas do que nós há 30 anos atrás, 40? Ou com um sentido de consciência muito mais evoluído? Eu acho que os pais estão num sentido de consciência muito mais evoluído. Eu coordeno um projeto educativo em Lessa da Palmeira. Portanto, ordeno com outros e nós apercebemos de que é necessário intervir no pré-natal até à morte. Porque nós somos um ser que estamos em constante aprendizagem. Nós aprendemos desde que nascemos e deixamos de aprender até morrermos.
Isto não são filosofias. A verdade é esta. E quem não se apercebe de que isto é verdade é contra a natureza do ser humano. Ok? E eu diria que é muito importante intervirmos no pré-natal, na consciência da mãe. Porque ao intervirmos na consciência da mãe, o que vai acontecer é que aquela criança vem com uma consciência diferente. Eu diria muitas vezes que as crianças vêm com o chip alterado, com o chip adulterado. Mas a verdade é que vêm, portanto, a verdade é que os pais também estão mais dispostos e predispostos a um outro tipo de consciência, não é? Hoje as crianças, de uma forma perfeitamente natural, se tu lhe des uma tecnologia para elas e nova tecnologia para nós, elas rapidamente mexem naquilo como fosse para nós provavelmente um berlinde ou uma carica. Mas eu posso acreditar de que elas vêm ligeiramente evoluídas. Mas é necessário que a educação acompanhe essa evolução. Porque se tu te aperceberes, nós estamos com crianças do século XXI, com professores do século XX, sob um modelo epistemológico do século XIX e fundamentado filosoficamente, nem sequer pedagogicamente, na Pampédia de Coménios do século XVII, em que ele dizia ser possível ensinar tudo a todos, mas de uma só maneira. Eu pergunto-me hoje, será que é possível ensinar tudo a todos de uma só maneira? Quando todos nós somos diferentes, tu tens gostos diferentes, interesses diferentes de mim, vontades diferentes dos teus filhos, dos meus filhos, dos vizinhos. Eu pergunto-me, será que é possível ensinar tudo a todos da mesma maneira? Será que existe apenas um caminho, uma maneira, para que nós possamos aprender? Eu diria que não. Muitas vezes as pessoas consideram esta minha certeza como algo de arrogância da minha parte. E eu não considero, ou eu não me considero uma pessoa arrogante. Eu considero uma pessoa com convicções. Porque se eu sei de que aquele caminho traz frutos, porque é que eu hei de ir por outro caminho? Já Einstein dizia, se nós sabemos que pelo caminho nós estamos a percorrer é o errado, das duas uma, ou somos loucos ou somos esquizofrénicos. Eu prefiro ser louco, ok? E digo isto claramente. Havendo provas dadas de um determinado caminho, só não o seguimos porque não o queremos. E contra a vontade de alguém, penso não valer a pena fazer qualquer tipo de caminho. Muitas vezes digo, é necessário respeitar quem não quer. Isso tem um princípio. Porque eu respeitando quem não quer, só dessa forma é que eu me posso dar ao respeito para fazer o meu próprio caminho. É isso. O que é que tu mudarias no sistema educativo atual? Ui, 1080 segundos não daria para isto. Mudaria... Não sei. A primeira coisa, extinguia com o Ministério da Educação. Porque penso que não está lá a fazer nada. Depois, reconfigurava todas as práticas escolares. Porque elas não têm qualquer fundamento pedagógico nem científico. Depois, percebia o que é a escola, ou tentava redefinir a escola. Porque eu considero que a escola não é um edifício. A escola são as pessoas. E todas as pessoas têm valores. E hoje nós esquecemos que a escola deve passar esses valores. Porque a criança, ou o aprendiz, não aprende aquilo que o outro sabe. Aprende aquilo que o outro é. Nós, antropofagicamente, nós absorvemos o outro. E muitas vezes os professores pensam, ou os educadores pensam que vão ensinar aquilo que sabem. Eu diria que eles vão transmitir aquilo que são. Porque muitas vezes o digo que ensinar é impossível. Digo isto de uma forma provocatória e fraterna, não é? Porque eu diria que é impossível ensinar, mas ao mesmo tempo aprender é inevitável. Completamente. É? Eu pergunto-me assim, alguém consegue dar de beber a um cavalo quando ele não tem sede? Eu penso que não. Então porquê é que se marra, não os cavalos, mas porquê é que se marra constantemente
as aulas de 50, de 90 minutos, seja lá aquilo que for, quando uma criança não está para aí virada? Será que nós, humanamente, a nossa parte material, a nossa parte intelectual, consegue dizer que hoje entro às 9, vou ter matemática, e passado uma hora tenho que desligar o chip, vou ter português, passado outra hora desligo o chip, vou ter físico-química? Será que isto é natural? As perguntas são as mesmas quando são convidado para fazer qualquer tipo de ação de sensibilização, qualquer tipo de palestra. Pergunto-me, porquê? São as perguntas. Porquê é que existe aula? Porquê é que existe turma? Porquê é que existe ciclo? Porquê é que existe horário segmentado de uma forma cartesiana? Porquê é que existe férias em julho e agosto? Eu não sou contra as férias. A pergunta é porquê é que existem. Tens a resposta para isso? E que me arranjem fundamento pedagógico para a existência destas coisas. Claro que eu tenho resposta. Porque tu, quando tens num projeto educativo de uma escola que te diga nós vamos fazer crianças autónomas, responsáveis e solidárias, eu pergunto a qualquer educador e a qualquer professor como é possível, dentro de uma sala de aula, criar autonomia. Que me deem um exemplo. Como é que se cria autonomia dentro de uma sala de aula? Em ter, perdoai-me a expressão, mas em ter um papagaio a debitar matéria e os outros ouvir aquilo que o papagaio está a dizer. Como é que se gera autonomia aqui? Como é que se gera solidariedade dentro de uma sala de aula? Com um professor sozinho e 25 alunos. Como? Porque ninguém dá aquilo que não tem. Eu só posso passar a autonomia ao outro se eu próprio for autónomo. Eu posso só ser solidário ou passar a solidariedade ao outro se eu tiver comigo pessoas para poder ser solidárias com elas. Como é que se cria responsabilidade? Com um livro de ponto? Com um livro de presenças? Que eu saiba, isso não é, diria que não é responsabilidade. Até pode fazer quebrar regras mais facilmente. Eu diria que isso é controle, que são coisas diferentes. Não é? Eu diria que passarmos por uma sala de aula não gerar autonomia, mas sim gerar heteronomia, que é o contrário da autonomia. As regras têm que ser não impostas, mas feitas com aqueles que as vão fazer, que são diferentes. Essa escola de que eu te falo, as crianças são as próprias a elaborarem juntamente com os adultos todas essas regras, todos os estatutos. Sabem que têm direitos, sabem que têm deveres. Não existe aulas, não existe turmas. Não existe a parte toda romântica que nós falamos na escola. Mas existem outros dispositivos, outras estruturas, que nos permite ser muito mais organizados do que qualquer outra escola. Ao contrário daquilo que as pessoas pensam. Porque as pessoas muitas vezes pensam que liberdade, que apesar de nós darmos liberdade às crianças, tudo vale. E aquilo que eu peço sempre às pessoas é que vão lá e comprovem. E que consigam ver dentro de um espaço de aprendizagem uma dúzia e meia de crianças, sem um único adulto dentro do espaço de aprendizagem e a trabalhar. Que vão a esse espaço de aprendizagem, onde têm as novas tecnologias, porque são utilizadas, porque são uma ferramenta, não é um fim. É mais uma ferramenta para humanizar a escola. E que vejam computadores, tablets, telemóveis, e perguntam-me assim, e como é que vocês garantem que eles não estão no Facebook? Não conseguem garantir. Eu garanto, porque existe responsabilidade. Responsabilidade. Engraçado, para finalizarmos estes 1080 segundos contigo, Filipe, vou-te colocar duas questões e acho que fazem todo sentido, porque em nenhum dos 1080 segundos anteriores tive uma conversa como a tua. Aliás, eu acho que neste projeto de 1080 segundos não houve uma conversa em 54 convidados atualmente
que fosse igual ou parecida. Aí é a grande vantagem deste projeto. Primeiro é, quais são os valores que tu queres passar aos teus filhos, que ainda agora os vi aqui, e a segunda é qual é o sentido da vida para ti? Olha, os valores são aqueles pelos quais eu me tento guiar, ok? Eu digo eu tento porque eu sou um ser humano e como tal tenho a incapacidade de ainda não conseguir ser perfeito. Digo isto não é que eu queira alcançar a perfeição. Digo isto porque eu erro todos os dias. Eu diria como o meu querido amigo Mário Sérgio Cortella, que nós, ao contrário daquilo que nós pensamos, nós não nascemos prontos e vamos-nos desgastando. Quem nasce pronto e vai-se desgastando é a máquina de café, a máquina de lavar roupa, o sapato, a televisão. Coisas materiais. Obviamente. Nós nascemos não prontos e vamos-nos construindo. Esta é a diferença. E como nós nos vamos construindo, vamos errando. Não é? E eu tenho a sorte de ter pessoas fantásticas ao meu lado que conseguem perceber esta construção. Não é? Esta evolução humana. Porque é através do erro, é através de nós salientarmos o erro, ok? Que vamos poder avançar, vamos poder evoluir. Então, eu diria que aquilo que eu me guio é a autonomia. Eu considero uma pessoa autónoma para poder ser livre. Às vezes questiono esta questão da liberdade. Um outro dos valores é a responsabilidade. Um outro dos valores é o amor, o respeito. E que depois, no fim de tudo, um grande valor é a felicidade. Prezo muito pela felicidade, primeiro a minha felicidade e depois a felicidade dos outros. Porque eu sou responsável pelos outros. Porque tudo aquilo que eu faço desencadeia no outro uma ação ou uma reação. E como tal, não sou só responsável por mim. Sou responsável também pela ação do outro. Pelas pessoas que têm bola. Exatamente. Portanto, estes são os grandes valores. E um sentido da vida para mim. Viver. Não sobreviver. Esse talvez seja o meu maior sentido. É viver numa visão de ser feliz, mas diria que é essa. Viver. Qual era as dicas que tu darias às pessoas que estão a ver este vídeo para se tornarem mais presentes na sua vida do que propriamente estarem constantemente a viver muito para além ou o futuro ou o passado? Porque acho que nós hoje em dia vivemos muito mais o futuro e o passado do que propriamente o presente. Quais seriam as dicas que tu darias a essas pessoas para viverem mais o presente que propriamente estes dois estados, o futuro e o passado? Eu sinto-me incapaz de dar qualquer tipo de dica. Mesmo. Porque tenho dificuldade de dar as minhas próprias dicas para as conseguir seguir. Até aqui eu tento ser o mais coerente possível, cada vez mais. Agir da forma como penso. A educação trouxe-me isto. Uma transformação pessoal. Perceber que os meus filhos nasceram para me ensinar. Não há nenhum pai ou nenhuma mãe que se possa queixar do filho que tem. Então, eu desde que percebi que os meus filhos nasceram para me ensinar, tentei perceber claramente em que ponto é que eu me podia transformar. Okay? Então, eu sinto muita dificuldade em poder dar dicas aos outros. Mas a verdade é que aquilo que importa é nós conseguirmos viver no aqui e no agora. Por muito que nos custe isto. Pensar no passado. O passado é história, faz parte. Faz parte no sentido que com ele aprendemos para poder crescer, para podermos evoluir. No futuro, temos alguma dificuldade de planificar o futuro. Porque ainda não temos nenhum tipo de bola de cristal que dê para prever o futuro. Isto é uma outra das grandes dificuldades na educação. É que tu planificas sempre para os outros, em vez de planificares com os outros. Porque é impossível planificar para os outros quando nós não sabemos quais são as vontades dos outros.
E aqui em relação ao futuro é exatamente a mesma coisa. Eu não consigo planificar o longo prazo porque eu já tenho provas mais do que dadas ao longo da minha experiência enquanto ser sociável de que planificar sai tudo ao contrário. O Rubem Alves dizia, ou quando lhe perguntavam de que forma é que você planificou tão bem a sua vida para chegar ao ponto onde chegou? E ele em resposta disse, eu estou onde estou porque tudo aquilo que planifiquei saiu errado. Não é? E a verdade é esta, que nos adianta planificar a médio ou longo prazo quando sabemos que as coisas podem dar uma cambalhota. As pessoas, se calhar, ainda não se aperceberam de que pensam que estão o mais seguras possíveis, no aqui, no agora, e pensam que amanhã as coisas estão perfeitamente seguras. E esquecem-se que o universo, que a natureza é tão perfeita, que se quiser, basta puxar-lhe um bocado o tapete, que elas caem e já não sabem como se onde levantar. Porque esta é a grande dificuldade, ou esta é a grande diferença. E que não é uma dica. É nós percebermos de que devemos viver primeiro felizes. E para vivermos felizes temos de fazer aquilo que gostamos. E as pessoas bem se podem queixar e bem se podem dizer que pois, mas se eu fizesse aquilo que eu gosto, eu não ganhava dinheiro. Mentira. Porque qualquer pessoa, se fizer aquilo que gosta de uma forma brilhante, irá sobreviver, ou irá viver, ou irá ter todas as condições mínimas necessárias para poder ser um bom ser humano. Porque não será só dele. Será um bom ser humano ele e para os outros. E para os outros. Portanto, essa talvez seja a dica, quase a dica da semana. É que devemos fazer aquilo que gostamos e questionar o porquê de fazermos aquilo que fazemos. Falaste há bocado em felicidade e eu quero terminar desta forma os 1080 segundos. Qual o momento mais marcante e feliz da tua vida? Simples. O nascimento dos meus 2 filhos. Muitas vezes dizem-me, e eu também considero, que como arquiteto foram os 2 mais belos projetos que eu fiz. E esses foram, sem sombra de dúvida, os 2 momentos mais marcantes da minha vida. Foram 1080 segundos com Filipe Jeremias. Se quiserem colocar alguma questão, é muito simples, basta enviarem um e-mail para esc@1080segundos.com. Irei direcionar esse e-mail ao Filipe e será ele o próprio a responder às vossas questões. Desde já, Filipe, muito obrigado por estes 1080 segundos. Obrigado, Alexandre. E até uma próxima vez.